a mais um módulo do curso de formação O Voo da Águia. Hoje nós iniciamos um trabalho sobre a origem dos problemas e sobre a autossabotagem. Um conteúdo muito particular que dá luz a muitas coisas em vários campos. Se falarmos da origem dos problemas, estamos falando de que problemas? Eu falo do problema empresarial, do problema do não crescimento, das perdas econômicas, do mundo afetivo amoroso que não funciona, das dificuldades sociais, do problema que gera saúde ou a falta de saúde, problema que gera desequilíbrio emocional, os vários problemas que um ser humano enfrenta. Eles têm os seus protótipos, as suas bases no mundo distante, na infância da pessoa ou talvez até antes, no tempo da gestação da própria pessoa. Então são fórmulas, são protótipos que se organizaram e que nós temos que ter conhecimento de como se estruturaram, como eles funcionam lá dentro do próprio inconsciente ou da consciência, como eles se desencadeiam hoje, na atualidade, e que efeito eles produzem. O problema que nós vivemos hoje, qualquer que seja, ele é um problema que tem uma história, ele tem um processo organizado, portanto não é uma circunstância atual. E vamos ver todos os particulares dentro deste campo. Agora, a pergunta que é importante ser feita é: a origem dos problemas ou a causa dos problemas, desses problemas que eu falei e tantos outros, digamos a perda econômica, ou não ter sucesso num negócio, ou não crescer numa profissão, ou ter uma falência afetiva, a causa dos problemas, ela vem de dentro da pessoa ou ela vem do mundo externo e das circunstâncias? A nossa tendência e a nossa cultura, de um certo modo, e a nossa ciência luta para mostrar a realidade dos fatos, a nossa cultura quase que incorporou que os problemas, eles vêm da atualidade e eles vêm do externo. É o mercado que complica, é a empresa, é os funcionários, é o cliente, é a praça, são os outros. Não é real isso aqui. Os problemas têm a sua origem e o seu processamento no interno da pessoa. No interno da pessoa, ela tem a sua raiz, o seu protótipo, a sua base. E a partir disso, se constitui uma seleção específica de comportamentos, de atitudes, de escolhas, de relações, e um processo até pente fino de como, em base a este universo interno motivacional, se vai arquitetando os particulares todos que geram, no final das contas, um problema de perda ou de dificuldade. Portanto, os problemas, cientificamente, se confirma de um modo exaustivo que eles nascem do interno da pessoa. A situação externa, o mercado, a sociedade, as relações, as dificuldades externas são importantíssimas no sentido que são desencadeadoras. São o gatilho pronto para desencadear uma situação que já está incubada dentro da pessoa. Se a pessoa não tiver o programa interno, a situação externa é superada com tranquilidade, às vezes sorrindo. Mas tendo o gatilho interno, tendo o protótipo interno, o externo serve de desencadeador. E veja, uma vez que desencadeou o problema, por causa de uma postura interna e de uma matemática comportamental que vem de dentro para fora, uma vez que desencadeou o problema externo se torna causa, outras causas, reforço da própria causa interna. Então o jogo é duplo. O problema parte de dentro. Ele encontra o motivo externo, a situação externa, que cria o problema. E o problema criado, ele é reforço e são novas causas que amplificam e desdobram infinitos elementos para que a bola de neve continue.
Essa é a análise que nós temos que fazer de como nascem os problemas no seu protótipo, como eles se processam, como eles têm o desencadeador externo e depois que efeito que eles fazem. E o importante é que nós tenhamos uma abordagem, uma orientação também de como se pode resolver os problemas, certo? De onde que nós temos que partir se nós quisermos entender logicamente e cientificamente a origem dos problemas? Existem várias vertentes que depois elas convergem para uma estrutura única. A primeira questão a ser colocada, por exemplo, se nós falarmos de empreendedores, de altos executivos, de empresário, de profissionais liberais que fazem uma carreira solo, temos que pensar qual é que é a cultura familiar desta pessoa, ateniente a negócios, a empreendedorismo, a crescimento, a ousadia, ou a conservadorismo, ou a temores, ou a insegurança. Qual é a cultura familiar? De que raiz cultural familiar que a pessoa vem? Porque, em base à cultura familiar, ao modo de ser do pai, da mãe, do avô, do avó, de um histórico, em base aos temores dessas pessoas, às inseguranças, digamos, ao conservadorismo ou à ousadia, o prezar pelo crescimento, pela criatividade, pela liberdade, ou ter uma restrição de temores que se preza pelo seguro, pela segurança, não pela criatividade, certo? Em base a essa cultura familiar, nós temos a primeira, digamos, base elementar para um empreendedor caminhar de um certo modo ou de um outro modo. Então, se nós viemos de uma base cultural familiar, onde lá existiam alguns empreendedores, sobretudo, vamos ver em seguida, a pessoa que foi chave na vida da criança e do adolescente, se lá tem um tino empreendedor, um tino de libertação, um tino de responsabilização, a formação para esse empreendedor, ela é fácil, ela é simples e ela anda quase que por conta própria. Quando, na verdade, nós temos muitas pessoas de grande potencial, até para ser grandes empreendedores, mas que eles vêm de uma cultura familiar, onde se carrega escrito dentro uma série de informações que dificultam excessivamente abraçar o empreendedorismo com liberdade, com ousadia, com tranquilidade. Então, este aspecto da cultura familiar é o primeiro elemento a ser considerado. O que eu encontro na minha prática de consultoria e de orientação de pessoas para o crescimento? Pessoas, por exemplo, que têm o tino de empreender, que lhe veio do berço cultural da família e que elas não fazem de um outro modo. Elas vão por esse caminho, empreendem, são ousadas e não têm limites. E outras pessoas que eu encontro, que têm grande potencial, que têm vontade de crescer, que têm ambição e que têm freios internos incríveis. Então, também aqui existe uma luta, por exemplo, do filho com a base familiar, da filha com a base familiar. Porque dentro dessa cultura de preservação, de segurança, de conservadorismo, de mentalidade de aposentadoria, o filho ele quer voar, mas existe um contraponto que puxa demais para baixo, com palavras ou somente pela circunstância do clima familiar energético que se constitui, certo? Então, aquele que vem de um berço familiar de cultura não empreendedores, ele pode ser um grande empreendedor, mas ele vai ter que pagar um preço bem mais caro muitas vezes, e às vezes ele fica pelo caminho por essa variável de fundo que não deixa ele soltar as asas como as grandes águias. Então, um outro fator importante a ser considerado quando se trata dessa cultura familiar. Nós vimos no outro módulo anterior sobre a comunicação subjetiva, certo? De acordo com a cultura familiar, onde existiam medos, inseguranças, existiam doenças ou temores de doenças. Em base a essa cultura familiar, pode acontecer que
esses protótipos informacionais dos temores das doenças, dos temores das desgraças, eles sejam transcritos dentro da pessoa e eles se constituem como semente para fazer acontecer o problema que foi incubado por transferência de informação na criança, no adolescente, até o ponto dele explodir no fato orgânico concreto. Isso é real. Portanto, a origem de muitas doenças orgânicas e emocionais também devem ser buscadas na cultura familiar, no protótipo de cultura familiar. Outra questão importante, importantíssima, as relações afetivas, as relações amorosas da família, o clima ambiental que ali está constituído dentro de uma cultura familiar, ela define os protótipos das relações futuras. Portanto, todos os problemas que nós vamos ter nas relações, certo? De qualquer natureza que elas sejam as relações, ou as virtudes, os acertos, a arte de administrar as relações, elas na verdade são incubadas na infância precoce, na adolescência até uma juventude X. Então aqui se instauram os protótipos relacionais, que cadenciam o futuro das relações das pessoas a vida toda. É isso que nós queremos analisar aqui. O outro aspecto que eu quero colocar para, digamos, estabelecer uma base de discurso aqui com fundamento. Para entender os meus problemas, eu tenho que entender que pai que eu tive. Que pai que eu tive. Como é que ele funcionava, como é que ele tratava, como é que ele se relacionava, como é que era a saúde dele, como é que era o empreendedorismo. Isto é, qual é o pai? De que pai que eu venho? Eu preciso entender, sobretudo, a figura materna. A figura materna, gente, não é torcida isso aqui. A figura materna é a peça mais importante que existe na vida de um ser humano, certo? A figura materna, ou quem faz de substitutivo materno. Então, em base à figura materna, em base ao tipo de mãe, o tipo de realização que ela tinha, o tipo de empreendedorismo, o tipo de emoções, o tipo de vínculo com o filho, nós temos a história escrita dentro de nós para termos ou não termos problemas e que tipo de problemas que nós vamos ter. Também muito importante neste campo, importantíssimo, o pai, a mãe e qual é a relação afetiva que os dois estabeleceram. Qual é a qualidade da relação afetiva amorosa e, sobretudo, erótica sexual, que fica sempre um mundo oculto, certo? Então, deste triângulo aqui, ó, pai, mãe e qualidade da relação, em todos os aspectos, fica extremamente marcado a personalidade, a formatação, a formação, os protótipos do futuro adulto. Então, dentro desta base estrutural, emotiva, sentimental, psicológica, certo? Relacional, dentro desta base, deste bojo familiar, que nós temos que começar a estabelecer a lógica matemática, científica, de como tem a origem, a escrita de um programa que numa manhã ele coloca as garras para fora. É aqui que nós temos que ver. A minha observação e crítica e a constatação é que a maioria dos cursos, que são ótimos, eles têm essa carência. A carência de não entrar na causa dos problemas, na origem que geram o problema. E se cria demasiados manuais, sugestões, orientações, ferramentas, para que se possa desativar o problema somente no aqui e agora, da circunstância da vida. Quando, na verdade, existem gatilhos internos, que tu pode apagá-los externamente, e daqui uma semana, ou 2 ou 3, eles estão intactos,
de volta fazendo o mesmo barulho, certo? Então, o conhecimento ele tem que ser duplo. Eu tenho que conhecer dentro de mim como é que o problema dá o seu bote, como é que ele se manifesta como motivação, como manipulação, como é que ele muda a minha vontade, o meu sentimento, a minha iniciativa, a minha preguiça, como é que ele articula a minha agressividade, a minha passividade, a minha teimosia. Eu tenho que ter um conhecimento do nascedouro da motivação problemática, assim como, óbvio, da motivação vencedora. Então, duplo conhecimento. Conheço o que nasce dentro de mim e devo conhecer todos os gatilhos externos aos quais eu sou vulnerável, que quando eles aparecem, eu corro o risco de explodir, ou de me submeter, ou de perder o controle de tudo, certo? Então, autoconhecimento, no fundo, que nós falamos num primeiro módulo ainda, é uma visão real de como eu estou programado, de como eu me motivo, de como eu me comporto, de como eu tenho a vontade, e saber do mundo externo como as coisas funcionam numa interação, ok? E nesse sentido é que nós temos que abrir um horizonte cada vez maior. O que na verdade marca profundamente a criança ou o adolescente ou a pessoa dentro dela, onde é praticamente transcrito a fórmula do problema. O que manda, na verdade, o que determina, na verdade, é o aspecto afetivo emocional. Qual é a emotividade? Qual é que era a relação afetiva, emotiva, sentimental que existia daquela criança em relação àquele ambiente, em relação àqueles adultos? Então, o elemento fundamental que forma o eu da pessoa, que dão as bases da personalidade da pessoa no sentido prático, técnico, consciente ou inconsciente, é este elemento emotivo, sentimental, psicológico, que envolveu o mundo da criança. Imaginem vocês, quando a criança com 3 ou 4, 5 anos, na hipótese que ela se sentia rejeitada. Nós vamos ver depois em seguida, ainda isso aqui. Quantos jogos que ela fez em base a esse sentimento, a essa sensação de não ser alguém, de não ser acolhido, de não ser amado. Imagine quanto que pesava essa emoção, quantos comportamentos que ela edificou, quanta dor, quanto conflito, quanta apreensão, quanto desespero, inclusive, certo? Então, quando eu falo deste clima emocional, deste clima afetivo, desse clima sentimental, eu estou colocando a chave, que foi a energia básica que modulou o comportamento infinito de uma pessoa, certo? Porque se o clima emocional fosse favorável e fosse proporcional em termos de estímulo no momento certo, mimo no momento certo, corta no momento certo, a pessoa vai se regulando, criando dentro estruturas que não são comprometedoras nem no presente e nem no futuro. Portanto, ela não vai ter as bases fundamentais para poder fazer contas, arquiteturas problemáticas no amanhã, porque ela está programada, de um certo modo, a soluções, a equilíbrios, a um certo grau de maturidade sequencial. E nesse caso a pessoa funciona muito bem, certo? Então, prosseguindo um pouco dentro dessa lógica do clima afetivo, de como o pai me amou, de como a mãe me amou, e depois entra o jogo dos irmãos, entra o jogo do avô e da avó, etc. Se tomamos, por exemplo, uma criança mimada, o mimo, o excesso de mimo, são dois extremos muito graves na educação que nós sofremos. O excesso de mimo,
que nos viciou sutilmente ou abertamente em muitos aspectos, onde eu aprendi que a vida é fácil, onde eu aprendi que todos me respeitam, que todos me colocam em primeiro lugar como um pequeno Deus, que todos me dão prontamente tudo o que eu quero. E eu não aprendi o sofrimento, eu não aprendi a esperar, eu não aprendi a fazer por conta própria, certo? Eu aprendi a ser um ditador, precocemente, mas eu aprendi que o mundo me serve, que o mundo é fácil, que as coisas acontecem, que os outros me dão. E nesse caso, eu criei um dano incrível, ou criaram junto comigo um dano incrível. Por quê? Porque eu não aprendi a usar a minha força no tempo certo, na época certa. Eu não aprendi a usar o meu potencial, o meu arranque, a minha coragem, o meu teste. Portanto, eu tenho já uma base incrível de pontos, de protótipos, de modelos, que só essa base é suficiente para criar um desastre na minha vida. E se nós falamos de reeducação e de formação de empreendedores, de um empreendedor, no fundo, é essa base que ele tem que rever. A segunda base é a base do outro extremo, que é a base da rejeição, sutil, mascarada, encoberta com grande amor, inclusive, certo? Por quê? Quando uma mãe e um pai rejeitam um filho no seu mundo inconsciente do pai e da mãe, eles fazem uma cobertura externa quase sempre de superproteção ou de dar tudo materialmente para aquela pessoa. Mas aquela pessoa pode se sentir nunca amada, nunca reconhecida, nunca acolhida, nunca valorizada. Então você imagine agora uma pessoa que não se sente amada, não se sente reconhecida, não se sente valorizada. É um sentimento íntimo, profundo, que não sabe descrever, que não sabe como ele funciona, certo? Imaginem isso. Quantos jogos que essa pessoa faz para ganhar o afeto, para ganhar o amor, para ganhar a atenção, para ganhar o reconhecimento? Quantos jogos que ela faz na sua infância precoce e sucessivamente? Ela se prostitui, ela rasteja, ela puxa o saco, ela agride, ela chora. Ela pode fazer muitos jogos. Por quê? No fundo, ela precisa ganhar o amor, ganhar o reconhecimento que naturisticamente ela precisa, certo? Então vocês comecem a imaginar e comecem a fazer a conta sozinhos depois. Esses dois extremos. Quantos modelos de comportamento que foram treinados em base a isso aqui? O que se encontra na prática clínica? Se encontra que uma pessoa que foi rejeitada, sutilmente ou manifestamente, ela vive a vida inteira estendendo o tapete aos outros, dizendo assim: me dá o afeto, por favor não me despreze, por favor me aceite, por favor me valorize. Ela tem um comportamento como executivo, como empresário, como marido, como esposa, como pai, um comportamento eternamente marcado por estender o tapete aos outros, num temor agudo de que se repita a história de sempre. Esta é a origem dos problemas. Esta é a base que marca a pessoa a ter um comportamento disfuncional a vida toda, certo? E esta base, que no nosso caso do curso Voo da Águia e da consultoria que a gente faz dentro desta logística, é somente esta base que vai ser buscada inicialmente para que você passe a limpo o potencial de um empreendedor, de um empresário, de uma outra pessoa. Uma vez que ele faz um saneamento neste horizonte aqui, o restante é formação de estratégias superiores, de mercado, de inteligência, de criatividade, para que você possa realmente posicionar o teu potencial e o teu tempo, a tua energia a um grande jogo vencedor. Agora, esses dois extremos que eu falei, existe no meio, felizmente, um grande lastro de pessoas que não foram nem rejeitadas e nem mimadas, certo? Disse, infelizmente, esse lastro é maior do que os outros dois extremos.
E esse lastro de pessoas que foram tratadas adequadamente, que tiveram um certo equilíbrio na família, que tiveram as proporções certas, que tiveram a dureza certa e que tiveram o mimo certo, essas pessoas são todas as maiores vencedoras que tem em qualquer campo da nossa sociedade, certo? E os demais ou estão patinando para crescer, estão em altos e baixos, ou estão nos psicólogos, nos hospitais ou nos manicômios, certo? Essa é a realidade dos fatos. Então, esse eixo intermediário aqui, ele é importantíssimo e esta é uma categoria de pessoas que é ótimo trabalhar com elas e é fácil fazer o resultado, se corrigem certas coisas e o crescimento anda galopante. Porém, os outros dois extremos, você pode recuperar muitas pessoas, certo? Porque o potencial existe, a vontade existe, as condições existem, mas é preciso uma séria reeducação, senão as coisas não acontecem, certo? Neste caso, nós poderíamos criar muitos exemplos que vamos vê-los em seguida, porque, por exemplo, uma pessoa mimada, o que ela espera dos outros? Uma pessoa mimada, tacitamente, espera que os outros continuem o mimo, continuem a bondade, continuem a facilitação, certo? E uma pessoa rejeitada, no seu inconsciente, o que ela teme dos outros? E o que ela espera? Ela espera ter o trato bom que ela sempre desejou e talvez nunca teve. Isso que ela espera, ela busca a todo custo. E o que ela teme? Ela teme a qualquer impacto relacional que se repita a dor, o desprezo que ela já sofreu, certo? Então, veja, são questões matemáticas, precisas. E digo mais, que se não for modificado na base psicológica das raízes do problema, a vida inteira a pessoa procede assim. Prosseguindo no trato da origem dos problemas, de como se instaura dentro da gente os modelos que no futuro podem incomodar, tem que trazer aqui um fator muito importante, ou talvez o mais importante do centro deste jogo. Todo ser humano, ele nasceu, obviamente, de dentro de um ser feminino, portanto, ele tem como base, digamos, energética, simbiótica, com a figura feminina que se chama mãe. É uma simbiose de energia, não é uma invenção científica. Ele não tem a simbiose com o elemento masculino, ele tem a simbiose de conexão total com o elemento feminino, certo? Portanto, o elemento feminino é a peça, a pessoa, a figura mais importante que existe no futuro adulto. Depois tem muitas concomitâncias que entram no jogo. Dentro da vida de um ser humano existe um adulto de referência, chamado adulto mãe. Então, pode ser a mãe biológica ou pode não ser a mãe biológica. Por várias razões, depois que o filho nasceu, pode ser que seja uma outra pessoa que forme o vínculo preferencial, prioritário com a criança. Quase sempre é a mãe, mas pode ser o pai, pode ser uma tia, pode ser o avô, pode ser a avó, ou pode ser uma empregada. Esse chamado adulto mãe é a referência afetiva, emotiva, psicológica que a criança vai ter, certo? E basicamente a criança responde energeticamente, responde executando, obedecendo, se comportando em conformidade com essa ordem interna que tem esse adulto mãe. Então, o adulto mãe, que pode ser várias pessoas, ele é o filtro que filtra o mundo social, o mundo familiar, o mundo cultural para o novo ser. E é basicamente a referência
que formata o eu da criança, o eu do futuro adulto. Portanto, em base a este adulto-mãe, que abraça o mundo, digamos, amoroso, afetivo, sentimental da criança, ou que também faz o processo do mimo ou da rejeição, é o cadenciador, é o norteador de como se formalizam as estruturas básicas na vida da pessoa. Estruturas essas que depois elas entram em prática, em ação. Isso é muito importante. E depois, um segundo elemento, veja bem, em base a este adulto-mãe, este adulto de referência, entra os outros elementos, que é o irmão, ou a irmã, o avô, a avó, tia, primos, etc. Isso é, entram outras peças na composição da estruturação da pessoa. Sempre existem alianças secundárias, porque a primeira aliança é com o adulto de referência. Existem alianças secundárias fortíssimas, marcantes, formadas dentro desse contexto familiar. Por exemplo, vamos colocar um fato aqui. A criança é o primogênito, a primeira que nasceu. E ela estabeleceu um link muito forte com a figura materna, obviamente. E ela se sente tendo o primado e se sente a dona do mundo. Até 1 ano, 2, 3, quando vem um outro irmãozinho, certo? Ela tem esse vínculo, ela tem um amor todo para ela. Ou o mimo para ela, ou a rejeição em relação a ela, certo? Mas é tudo com ela. Em amor ou em ódio, esse adulto é a referência. E entra um concorrente, que é uma outra criança. Digamos que ela pode fazer agora, a grosso modo, eu digo 2 jogos. Primeiro, antes dos 2 jogos, ela diz: a mãe é minha, o amor da mãe é meu e ninguém me tira, eu sou dono desse campo. Primeiro jogo que ela pode fazer: adotar o irmão como se fosse o filho dela, ao qual eu cuido, ao qual eu gerencio, ao qual eu controlo. Controlo por quê? Porque ele não pode me tomar o vínculo afetivo, o amor da mamãe, que é todo meu, certo? Esse é um primeiro tipo de jogo que pode acontecer. Então eu adoto, eu faço uma amizade, eu faço um vínculo extremamente interessante com um objetivo de fundo específico, certo? Não é negativo isso aqui. Mas outra jogada pode ser essa, que ele entre como rival. E se nesse caso foi sentido e assumido como rival, o qual eu devo descartar, o qual eu devo tirar do jogo, eu crio um vínculo de luta, diria de agressividade, posso dizer de ódio ou de vingança, certo? E eu treino isso aqui ao longo dos anos, porque tanto a parte de ter adotado o irmãozinho ou a irmãzinha como meu objeto que eu cuido e que eu controlo, ele passa a ser uma marca de como eu vou me relacionar depois com certos tipos de pessoas, no meu mundo do trabalho, no mundo dos negócios, ou esse que eu criei a rivalidade, a guerra, a briga, certo? Digamos que o segundo filho quase que conseguiu tomar o primado do primeiro, certo? E se estabeleceu uma luta. Aí você vai encontrar no futuro, por exemplo, que este filho único, esse filho primeiro, o primeiro filho, ele teve essa luta com o segundo gênito, e ele teve nisso um traço de muito marcado de disputa, de agressividade, de luta de poder. Quando ele entra numa empresa, este filho, que é o primeiro filho, qual é que é a maior vulnerabilidade dele? Ele está sempre pronto, com o pé atrás, a encontrar o irmãozinho para estabelecer a luta. Isso são marcas até escancaradas, gente, certo? Muitos dos jogos de poder negativo, das agressividades dentro do mundo das empresas, no mundo do comando, no mundo do gerenciamento, onde a pessoa encontra sempre um Cristo com quem fazer a briga. Encontra sempre um bode expiatório com quem restabelecer a luta que ele nunca deixou de ter, certo? Portanto,
a luta de poder negativo que existe no mundo agora da empresa ou no mundo da liderança, certo? Ela tem a base lá atrás e tem o treinamento feito ao longo do tempo e ele está ativo hoje. Hoje a pessoa, consciente e inconscientemente, ela está predisposta, sensível, vulnerável a reencontrar aquele ponto de luta. E se a pessoa esqueceu, colocou nos porões do inconsciente, este treinamento que durou 10 ou 15 ou 20 anos, certo? Colocou no inconsciente, agora ele foi encoberto de boas maneiras sociais, de bons costumes, de bons comportamentos. Ele não se apagou. E o que eu encontro no trabalho que eu faço? Quando eu tenho um conflito, ou a pessoa traz um conflito sequencial, que quando ele chega numa empresa, sempre tem alguém que me incomoda, sempre tem alguém que luta comigo, sempre tem alguém que briga, certo? O que eu faço? Com simplicidade, eu vou buscar qual é que é o protótipo da infância, com quem ele treinou essa agressividade, com quem ele treinou esse ódio, e vou buscar exatamente como ele refaz na atualidade com todos os elementos, com todas as emoções, com todo o colorido, com todo o comportamento. Não existe nada de novo. Existe uma réplica, grosseira até, de um protótipo do passado reeditado hoje. Veja, se nós não desativarmos esse gatilho, esse protótipo emocional, psíquico, estruturado dentro, ele pode trocar 10 vezes de empresa. Ele vai encontrar sempre, nos novos ambientes, a mesma luta. Certo? Porque ele é uma carta marcada, que está predisposto àquele encaixe, e o inconsciente atrai aquela peça para fazer a luta, certo? E esse exemplo serve para explicitar qualquer outro tipo de exemplo. Vamos colocar um outro fato aqui que é muito importante, importantíssimo. Digamos que em base a esta figura de referência afetiva, digamos numa hipótese que fosse a mãe, ou que fosse a avó, cujo pai era um grande empreendedor, um homem de negócios elevados, e que por causa dos negócios ele ficava muito fora de casa, ficava muito ausente, e nesse caso a mãe, esse adulto de referência, tinha esse afeto como filho muito forte e passava, obviamente, a informação pela semântica que falamos no módulo anterior, onde existia um sentimento interno da mãe ou da avó, ou da pessoa que fazia a referência afetiva, de discordância do modo como o marido, ou como aquela pessoa procedia com os negócios, com o dinheiro, com tantas coisas. Então havia um descontentamento, uma reprovação inconsciente, oculta, dessa mãe com o mundo dos negócios, ou com um particular aspecto dos negócios, porque os negócios me tiravam o marido, o afeto, o amor que eu queria. E a aliança feita com o filho, que era o predileto, que era quem supria de um certo modo essa carência, esta ausência, essa aliança estreita. O que ele construiu dentro do filho, por exemplo? O filho cresce armazenando a informação de que a mãe sofre com o pai, a mãe sofre com os negócios, a mãe sofre com a riqueza do pai, porque a riqueza do pai deixa a mãe no vazio, deixa a mãe sem amor, supostamente, certo? Ele armazena dentro esta informação, mas ele gosta do pai, ele até tem admiração pelo pai, certo? E na hipótese de que este filho venha a ser o sucessor do negócio, vejam, ele treinou, ele foi informado sobre uma lógica de negócios, que o negócio fez sofrer, que o negócio tirou o amor, que o negócio tirou os prazeres da mamãe amada, que o negócio judiou. Ele tem uma informação profunda dentro, certo? Um conteúdo gravado. E quando ele assume os negócios do pai, com essa informação inconsciente, o que poderá acontecer? Em muitos casos, não se sabe por quê, o filho, que até aparentemente amava o negócio do pai, em 5 anos destruiu o império do pai.
Porque existe dentro desta pessoa uma informação ativa que vive e sente o negócio como algo negativo, que foi essa experiência vivida pela mãe dele e por ele junto com a mãe, certo? Então, no mundo da sucessão, entre as tantas análises que devem ser feitas, deve ser feita também essa. Como o filho que vai ser sucessor, ele foi informado não pelo pai, ou não somente pelo pai, pela figura de referência afetiva da infância e da adolescência em relação ao mundo dos negócios. Porque aqui pode ocultar-se um germe importantíssimo que, de fato, desmonta o negócio, que faz mal um negócio que ia muito bem. Nesse caso, podemos colocar o exemplo invertido. A mãe amava o negócio do marido, a mãe tinha as suas coisas, o seu mundo, a mãe tinha orgulho com aquilo que o marido fazia, ou podemos colocar vice-versa. O marido tinha orgulho da empreendedora que era a mãe dela e inseminou no filho isso aqui, certo? Então a mãe, que não disse verbalmente para o filho, ame o pai, ou siga os negócios do pai, mas ela amava o negócio do marido, ela estimava, ela tinha orgulho, ela tinha vantagem, ela tinha amor. E este filho é inundado, está prescrito dentro dele o zelo, o amor, a deferência, a preferência pelo negócio. E se um dia tiver o tino de sucessor, o potencial de sucessor, ele será uma pessoa que triplica o negócio que o pai fez, certo? Então veja que tratar a origem dos problemas não é um detalhe, é estabelecer as bases de um grande sucesso ou de grandes derrocadas que acontecem no mundo dos negócios, certo? Então, esta referência afetiva que eu estou falando, que vai ser aberta na sequência da nossa aula de hoje e na outra aula posterior, e na origem e na questão da autossabotagem, esta base aqui, ela determina, ela prescreve fórmulas que matematicamente elas podem ser executadas, a não ser que a pessoa se conscientize, volte a ser autêntica por um processo de autenticação onde ela desarme todos os gatilhos que estão propensos a fazer um jogo negativo no futuro. Agora, se nós aplicarmos este tipo de modelo de preferência em relação a uma figura afetiva, que é o adulto de referência materno, no mundo, por exemplo, da doença. Digamos que a mãe ou a avó, cujo neto amava essa avó, ela se queixava continuamente de um certo tipo de doença ou de medo de uma doença. Era um referencial contínuo, emocional ou verbalizado, ou que ela sofria uma doença. E a criança amava essa avó, vivia com essa avó, era a referência especial dessa avó. O que pode ter sido escrito dentro da energia desta criança? Que semente, que protótipo, que fórmula? Uma fórmula de ter propensão, de ter sensibilidade, de ter temor a um certo tipo de doença. Isso mora tudo no inconsciente depois. Pode ter alguma ponta consciente. Em base a esta preocupação que eu estou descrevendo, em base a essa transferência de sentimentalismo emotivo, psicológico, se instaura dentro uma informação semântica, uma informação que está dentro da energia incubada da pessoa, que aos 15, 20, 30, 40, 50 anos pode de fato se concretizar o projeto da doença que a pessoa teme, certo? Existem estudos muito profundos que ainda não estão muito nos manuais científicos, médicos e psicológicos, que evidencia com concreta precisão como os protótipos da infância são os arquitetos de quase toda a origem da doença orgânica emocional do futuro adulto. Então nós temos que considerar que existe uma herança orgânica
hereditariedade orgânica, com todos os configurados que nós conhecemos, que reedita características do mundo biológico, de fisionomia, de cores, etc. Mas existe, e é o que mais conta, é uma herança de estrutura psíquica, uma formatação de estrutura energética, que pode vir inclusive de várias gerações passadas, que se transfere de uma geração para outra, que são protótipos, são fórmulas, são programas de energia psíquica, que se transferem e que a qualquer momento eles podem entrar em erupção e fazer o seu resultado. Pode acontecer que o armazenado de uma criança, em base à referência que ela tinha da avó, ou do avô, ou da mãe, ou do pai, essa referência afetiva, esse armazenamento, ele possa passar a geração inteira dela sem irromper. E que pode passar a segunda geração também sem irromper. E na terceira ele explode. Aqui está a causa fundamental da queda de negócios e de impérios na terceira geração. A primeira constrói, a segunda mantém e a terceira consome, destrói, certo? A base está aqui. Se nós tivermos o tempo, não temos agora, mas podemos passar aos materiais, podemos aprofundar isso aqui para entender em profundidade e totalmente qual é que é a logística de fundo que cadencia a queda na terceira geração. E por quê? Muitas empresas e muitos negócios não caem na terceira geração. São muitos, felizmente, certo? Porque ou esses gatilhos são desativados por causa de uma mente brilhante que gera um negócio e que sabe identificar essas coisas e não passa o negócio para esse tipo de pessoas que têm esse comprometimento, ou então a pessoa que assume o negócio por razões de formação múltipla, ela também entende e desativa esses gatilhos que ela carrega dentro e, portanto, ela se limpa de uma marca, de um carimbo gravado, onde ela pode ser realmente uma pessoa autêntica que faz o negócio romper o ciclo das gerações e das quedas, certo? Então, dentro deste aspecto da base original dos problemas, eu quero colocar um outro elemento que é extremamente importante para fechar esse pequeno campo. Existe uma marcação muito forte na vida dos seres humanos que é chamada psicologia da genitura. O que é a psicologia da genitura? É o lugar de nascimento que tu ocupa na família. Por exemplo, o primeiro filho homem, o segundo filho homem, a primeira filha mulher, a segunda filha mulher, o único filho, filho único, o último filho, certo? O filho sanduíche no meio de um homem, no meio de duas mulheres, ou vice-versa. Isto é, a psicologia da genitura é o posto que ocupa na família na linhagem do mesmo sexo, por exemplo, o sexo masculino e o sexo feminino. Nós sabemos, já cientificamente muito bem descrito, o primeiro a descrever isso foi o Alfred Adler, o grande psicanalista, e quem arrematou isso de um modo soberano foi o grande cientista ainda atual, professor Antonio Meneghetti, que descreveu com precisão a psicologia da genitura. Por exemplo, o primogênito, o primeiro filho, pode ser positivo quanto você queira a família, certo? Não ter problemas, mas existem estereótipos típicos do primogênito. Ele foi o primeiro que nasceu, ele foi o único amado por um certo tempo, foi tratado de um certo modo porque ele era primeiro. Não falamos de negatividade, falamos de coisas normais e positivas. Portanto, ele carrega dentro uma marca de ser o primeiro e de não conhecer a princípio a concorrência. Se o concorrente ele veio depois de 3, 4, 5 anos, 2 anos, devemos considerar que o primogênito passou 2, 3, 4, 5 anos como único, com uma pessoa que não conhecia a disputa, a concorrência dentro do contexto afetivo familiar.
Portanto, ele foi se constituindo, talhando a sua personalidade, montando o seu estereótipo como o grande pai, o grande líder, onde ele era único e podia realmente fazer o que ele bem entendesse. Ele era único do pai e da mãe, certo? Então isso já vai montando uma estrutura específica na tipologia do primogênito, que quase sempre ele se torna um líder tipo bondoso, tipo paizão. Depois tem que ver outras concomitâncias de formação, onde ele pode ser realmente um grande líder paternal positivo, ou ele pode se tornar também um líder paternal negativo, certo? Mas é um estereótipo de fundo que vai moldar grandes traços da própria personalidade. Agora, se tomarmos, por exemplo, o segundo gênito, que veio em seguida e encontrou terreno ocupado. O segundo gênito nasceu, a mãe já tinha tido a experiência de ter um filho. Ela já viveu essa realidade da maternidade. Portanto, ela vai tratar o filho automaticamente, positivamente, de um outro modo. Porque o primeiro filho foi a primeira experiência, e o segundo filho a mãe estava repetindo uma experiência. E o segundo filho chega ali onde já encontra realmente o terreno ocupado, onde a mãe já é do primeiro, onde na maioria dos casos a mãe e o pai não conseguem distribuir equitativamente o afeto, passando para o segundo para dar o tempo de primado para ele. Então o segundo gênito se cria, na verdade, como um elemento que luta desde o início para ganhar o afeto da mãe, do pai e da família. Ele lida com a concorrência precocemente, porque a concorrência no mundo emotivo, no mundo sentimental, no mundo da disputa do amor, certo? E ele se forma basicamente como uma pessoa que estuda o adversário, que ele é uma pessoa que não compra uma ideia de primeira, ele tem a desconfiança, ele tem uma certa paranoia, ele tem um pé atrás. Então ele, na verdade, estuda o adversário. A princípio, a primeira carta dele é não, certo? Então, o agravante também dessa questão, que quase sempre, ou na maioria dos casos, o segundo gênito usa as coisas do primeiro. Eles passam as coisas do primeiro, então ele não ganha, em muitos casos, as coisas genuínas novas. Ele tem que se conformar com as coisas que já veio do primeiro. Então veja que esta base da psicologia da genitura estabelece traços profundos e, de um certo modo, não elimináveis para a vida inteira. Se a genitura, neste caso, for algo normal, sadio, não há problema. Cada um tem a sua marca, o seu temperamento, a sua personalidade. O problema começa a acontecer quando a marca da genitura ela entra em concomitância com outros estereótipos, com outros problemas que se criam durante a educação e a formação familiar. Então, se tomarmos, por exemplo, também o filho único, que é uma outra tipologia. Filho único, de fato, ele encontrou o pai e a mãe eternamente. Na maioria dos casos, deram atenção, deram amor, deram carinho, foram realmente bondosos com ele, então ele concebe o mundo como se ele fosse único. Os outros, no fundo da psicologia do primogênito, eles não existem. Então ele não conhece a concorrência, ele não considera o adversário, porque o adversário para ele não existiu na base, na maioria dos casos. Então ele forma uma psicologia onde ele é o dono do mundo e onde as coisas são como ele pensa, porque quase sempre a mãe e o pai acabavam concordando, sendo generosos com essa única criança. E ele forma a sua personalidade dentro de um estereótipo onde o mundo é ele. Só que neste caso do primogênito, do único filho da família, certo? O único filho da família, que é o filho único, ele também tem grandes vantagens, se ele for bem educado. Onde ele, na verdade, desbrava qualquer campo, qualquer terreno, porque ele não considera muito o perigo. Não considera os outros. Então ele desbrava, ele é uma pessoa realmente prorrompente. O grande perigo do filho único é o excesso de mimo. O excesso de mimo no filho único é um desastre, quando ele realmente é exagerado.
já é problemático mimar qualquer pessoa, mas o filho único mimado, se for mimado além da conta, é muito complicado. Então essas são traços, são comportamentos, são modelos que se instauram dentro do jogo familiar pela posição que a pessoa ocupa na família. Se tomarmos o último filho da família, por exemplo, para dar também um detalhe, o último filho da família quase sempre foi amado por todos. Era o pequenininho, era o neném da família, foi amado, foi poupado. E de um certo modo, ele ficou em débito com todos. Ele aprendeu a receber e ser bondoso, ser, digamos assim, com gratidão pelos outros. Qual é que é a psicologia de base de um último filho da família? Via de regra, ela é assim. Ele tem o dever interno de contentar todo mundo. Então, na medida que existe alguma deformação concomitante com outros estereótipos, ele se torna uma pessoa demasiadamente pródiga aos outros, em prol dos outros, a salvar os outros, e não salva a si mesmo, porque ele tem que quase que pagar uma conta de quanto que ele foi amado e de quanto que ele foi ajudado enquanto ser último da família. Um outro caso importante, para dar só um detalhe, só tem um casal de filhos, um homem e uma mulher. Como é que se forma, sobretudo esta mulher, no trato com o irmão e no universo da família? Existe um fenômeno histórico, milenar, de uma certa discriminação da psicologia feminina muito profunda, que não vem ao caso aqui agora. Mas no caso, a mulher, mesmo que a mãe e o pai sejam justos, ela se sente sempre injustiçada. Portanto, ela, no fundo, ela se sente de ter que ganhar mais e assim mesmo talvez não esteja contente. É uma psicologia muito sutil, muito profunda, muito imperceptível. E nisso se dá muito jogo em base a essa variável. E quase sempre, neste caso, a filha mulher, ela tende a fazer uma aliança afetiva, positiva, ou aparentemente positiva com o irmão. Mas no fundo, a intenção dela é controlá-lo e vencê-lo. Porque essa é um pouco a psicologia de uma única filha mulher junto com o irmão. Então eu só quero acenar aqui que a psicologia da genitura, com esse tipo de traços, de formatação, de estereótipo, é um grande corrimão de nossos comportamentos, das nossas atitudes, do nosso modo de ser, que ela implica concretamente no mundo futuro, das relações novas, das relações sociais, profissionais, amorosas, etc. Então nós temos de um lado a psicologia que nós já olhamos, que é como se originam os problemas, de um certo modo, com todas as suas marcações, com todos os seus traços, com toda a sua caracterização. De outro lado, temos essa outra formatação, que se trata da psicologia da genitura. Se nós estudarmos a fundo esses dois aspectos, praticamente nós fechamos o quadro de toda a tipologia comportamental, de modelos de relações, de postura de um ser humano em relação a todas as relações que ele estabelece. E por que é importante tocar esses assuntos? Porque uma vez formatados os comportamentos na sua base original, eles são recorrentes, eles são reeditados a todo momento e eles criam vantagem ou dificuldades eternamente no mundo afetivo familiar futuro, no mundo das relações sociais e, sobretudo, no mundo das relações profissionais e empresariais. E dentro dessa ótica, nós temos que acenar e sugerir uma grande investigação deste campo da formatação dos problemas para que uma pessoa que quer ser grande, que quer ter o sucesso, que quer ser realmente autêntica, ela possa ter uma postura realmente que seja compatível com a própria natureza, com o próprio crescimento, com a verdade dos fatos. Esses então são fatores importantes que devem ser considerados. Ok, gente? Para fechar a nossa aula de hoje,
eu gostaria de fazer uma aplicação prática de alguns desses protótipos básicos armazenados na infância, aplicados no futuro adulto ou adulta na vida afetiva amorosa. Porque é um fato universal a dificuldade extrema que existe das relações amorosas darem certo, serem duradouras e serem incrementadoras de crescimento, de sucesso e de riqueza. É um fato muito, muito intrigante de por que a maioria das pessoas não conseguem vencer neste campo. Mas é possível vencer. Existe um filme, por exemplo, que é muito antigo, talvez não se encontre ali agora, que se chama A Trilha do Poder em português. Onde ele exemplifica muito bem a relação do pai e a mãe e 3 filhos, onde ele mostra exatamente como ele é formado dentro de um interno familiar afetivo, sentimental, psicológico, e como que depois isso se refaz no mundo adulto nesse campo afetivo amoroso. Por exemplo, se tomarmos uma filha que conviveu com a mãe, a qual a filha amava a mãe, e a mãe amava a filha, certo? Mas a mãe era submissa ao marido, por uma psicologia dela, realmente submissa. E o marido era uma pessoa agressiva, inconveniente, truculenta, certo? Autoritária. E a mãe se resignou a vida inteira a esta situação. A filha que amava a mãe, ela vivia 2 coisas. Primeiro, restrições profundas sobre este homem que judiava, que maltratava o amor dela, que era a mãe. Certo? Normal. Restrições profundas. Ódio, inclusive. Ok? Um outro ângulo é que ela viveu, é que ela não aprovou a mãe a ter esse comportamento submisso a vida inteira. Ela queria uma mãe orgulhosa, uma mãe que se impusesse, uma mãe que liderasse, uma mãe que tivesse o direito de pessoa. Tanto é que neste filme, por exemplo, a filha, a um certo momento, diz assim: mãe, quando que você vai se impor a ele? Certo? Então, essa filha, na prática agora, quando ela, adulta, teve essas 2 experiências agora de criança, certo? Adulta, ela vai se acasalar, certamente, ou provavelmente. Qual é que vai ser a possibilidade de relação com o marido dela, com o namorado dela? Temos que ter presente que ela está profundamente marcada em relação a um homem, que é como a mãe viveu a figura masculina. Nem é o que o pai fez somente, mas sobretudo como a mãe viveu a figura masculina. Sabe qual é que é a frase mais clássica que ela carrega dentro do inconsciente dela? O dia que for comigo, eles vão acertar a conta comigo. Certo? Quer dizer, esta filha tem a probabilidade de ter a predisposição de vingar-se em todos os homens sucessivos aquilo que a mãe não fez, não se vingou com o marido dela. Isso é clássico. Isso é matemática, certo? Então há uma predisposição a encontrar o homem e estar propensa a qualquer mínima variação que ressoe o pai antigo, ao ataque. Então veja bem, depois não é o caso agora, mas que tipo de homem que está selecionado no inconsciente dela para ela encontrar? Será que ela vai encontrar, por uma seleção temática do inconsciente, o homem que ela idealiza? O homem que não judia da mulher? O homem que seja cavalheiro, que seja compreensível, que seja amoroso, como ela desejava que o pai tivesse sido com a mãe? O que ela deseja conscientemente é isso. Mas o que ela carrega dentro, como formatação, como informação, é diferente. E o complexo psicológico tende, matematicamente, a reeditar o sofrimento tido, a experiência tida, e não o ideal que eu almejava, certo? Então, em base a esta matriz de emotividade, de sentimento, mãe, filha e pai,
se estabelece o futuro processo de relacionamento no mundo amoroso. E neste caso, a pessoa pode mudar com várias relações. O probleminha de fundo, o problema de fundo que vai romper o jogo vai ser sempre esse, certo? Com outros correlatos coloridos. Então, a causa não está no presente, no marido que ela encontrou, e em certas atitudes do marido. A causa está em dois polos. A predisposição que ela carrega dentro, e ela vai selecionar uma pessoa que seja adequada, ou que tenha alguns indícios para dar continuidade a um problema que ela já viveu. É como se essa filha é o punhal exposto da mãe, que a mãe nunca usou, mas ela vai usar. E daqui nós podemos extrapolar experiências incríveis que acontecem nesse mundo cotidiano continuamente. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês. Digamos que um filho mimado, homem, ele aprendeu que a mãe é o amor absoluto. Ele viveu isso. Foi excelente, foi ótimo, foi demais, por sinal, certo? E lembre que o amor em demasia também é problema. Ele aprendeu a mãe como um amor absoluto. Ele aprendeu que em tudo ela concorda, em tudo ela me coloca em primeiro lugar, em tudo eu sou o único no coração dela. Que preparo ele tem para encontrar uma outra mulher. Notem que quase sempre a base de dificuldade da relação afetiva amorosa, ela não vem muito do elemento masculino, que eu vou explicar porque num outro momento, certo? A base está no elemento de referência feminina, como que se acopla com o elemento masculino. Então depois, meio a meio, fica a responsabilidade, certo? Mas voltando a esse ponto. Então o filho foi o centro do mundo. Que pessoa ele busca encontrar? É simples e óbvio. Ele é certo, é tácito, que ele vai encontrar a namorada, que ele idealiza uma namorada que dê continuidade a esse grande amor, essa grande serviçalidade, essa grande prodigalidade que a mãe teve. É certo que ele espera isso, de modo consciente e inconsciente. É isso que ele é. Só que vamos colocar a hipótese. Digamos que ele encontre uma pessoa, e que normalmente acontece, uma pessoa que ela quer ser a primeira, que ela quer ter aquilo que ele quer ter, que ela quer ter o homem que me trate, que me bajule, que me ame, que me dê carinho, que me coloque no centro do mundo. Certo? O que vai acontecer? Quanto é que dura a relação? Pouquíssimo tempo. Ok? Por quê? Porque, na verdade, existe uma expectativa, uma pretensão do lado do homem de encontrar aquele ideal, aquela fórmula, aquele encaixe, aquela precisão. E não vai encontrar, certo? E ele vai romper uma relação, ele vai romper duas, vai romper três. O vício do mimo, com todos os seus coloridos, com todos os seus ângulos, permanece ativo, até o ponto que a pessoa faça um trabalho de autenticação onde ele resolva, zere a conta desse viciamento afetivo que ele teve. E não é fácil fazer isso. Mas digamos na hipótese que esse mesmo filho encontre a mulher submissa. Ele é um pouco ditador, certo? Encontra a mulher submissa, que se adequa, que suporta, que tolera. Quadros normalíssimos que eu encontro todas as semanas, se quiserem saber. O que vai acontecer ao longo prazo? Você imagina que uma mulher forte dentro dela, ela vai viver a vida inteira neste jogo? Não. Então existem várias hipóteses aqui. A mulher vai cansar, vai começar a dar contragolpes indiretos, de muitos modos, inclusive com a traição, se for o seu caso, certo? Tem outras variáveis que entram nesse outro jogo. Mas ela coloca dar muitos golpes indiretos, isso ela faz a vingança indireta, ela se submete, ela aceita, mas ela cobra a conta, certo? E cobra a conta a tal ponto que talvez um dia, a última carta do acerto de conta é romper tudo, certo? Ou então, pode acontecer que esta pessoa se submeta, aceite,
se conforme, se frustre, e da frustração dela, do mal-estar dela, da amargura dela, faça acontecer, por informática semântica de uma frustração, de uma raiva, de um ódio, faça acontecer muitas coisas neste homem. A orgânica, dos vícios ao alcoolismo, dos vícios particulares que podem acontecer, e das perdas em muitos negócios. Por quê? Porque ele está junto com uma situação que dentro dela existe uma informática contínua que pulsa desordem, pulsa ódio, pulsa vingança. Isso aqui, gente, não é um quadro exagerado que eu estou pintando para vocês. Isso são quadros convencionais. Está cheio no mercado. Depois nós não sabemos por quê. Que teve aquele câncer, que teve aquela úlcera, que teve epilepsia, que teve tudo aquilo que nós sabemos, ok? A relação continua, de um certo modo, intacta. Uma submissa eterna, um ditador sutil, bem lapidado, e os problemas que acontecem por uma informática subjetiva, dessa gangorra amorosa, afetiva, entre aspas, que eu falei no outro módulo, e que faz com que a pessoa exploda num milhão de problemas, certo? Se não se resolve a relação dos dois, e se não se resolve o protótipo de predisposição que este homem tem, se ele, mesmo que ele eleja uma outra mulher, ele vai continuar o mesmo jogo. Um último exemplo para fechar é um filho, por exemplo, que, digamos que o filho nasceu, era dono do campo, e nasceu um segundo filho, filha mulher, com quem ele sutilmente fez a guerra, certo? A filha mulher, que não deixou por menos, que queria o primado, que queria ser tratada como deusa, que achou injusto o que a mãe fez em relação ao filho e ela, certo? E este filho, que era o amor da mãe, que não quis soltar a teta de um certo modo, entrou em guerra com essa menina. E essa guerra foi feita com muitos enquadres e muitos ângulos, mas foi uma guerra, de um certo modo, odiosa. Mas depois encobertas na adolescência e na vida adulta como bons costumes familiares, certo? Isso que acontece. A guerra existiu, a raiva existiu, a vingança existiu, mas depois, em nome dos bons costumes, se faz uma cobertura afetiva, etc. Este rapaz, ou ela também, podemos colocar, este rapaz, que tipo de mulher ele busca? Este rapaz, quando ele entrar dentro, onde existem comandos femininos, como é que ele vai funcionar? Quando ele viver na sociedade, entre o mundo feminino, como é que ele vai funcionar? Esta pessoa está sempre com a carta marcada de encontrar a irmã pela vida afora, certo? No mundo feminino ele vai encontrar, dentre 10 pessoas diferentes, ele vai encontrar a irmã. No mundo empresarial, entre 10 mulheres diferentes, ele vai encontrar a irmã. No mundo do mercado, ele vai encontrar a irmã. Então, há uma programação inconsciente que tende a fazer a reedição da relação com aquela figura da irmãzinha em novas mulheres. Não é com todas. É que o inconsciente está programado para encontrar a peça certíssima. De 10, 9 seriam adequadas para ele não fazer a guerra, e não faria a guerra com aquelas 9 mulheres. Mas ele vai se encrencar, ele vai se enganchar e vai disputar com essa única que tem o protótipo complementar ao problema dele, certo? Neste caso, nós temos um monte de desdobramento de problemas onde a pessoa paga com muito sacrifício, com muitos conflitos, com muitas perdas, a fórmula que ela herdou numa infância longínqua. E também, se nós pegarmos a própria menina que eu falei agora como exemplo, imagine vocês, ela sofreu escanteamento de um irmão, ela sofreu ódio de um irmão. Talvez ela fez muitos jogos para tentar conquistar o irmão. Ela teve muitas disputas para tentar vencer o irmão. Vocês podem fazer a conta sozinhos. Porque aqui se abre uma semente, vocês façam crescer a planta. Façam crescer o projeto. Certo? Vocês são inteligentes.
Pegam esses exemplos aqui, comecem a pensar em cima deles e comecem a olhar os vossos amigos, olhem para vocês mesmos, olhem para o vosso pai, olhem para a vossa mãe, olhem para a vossa avó, olhem para a história que eles estão fazendo, o que fizeram. Procure começar a olhar então agora aquele empresário, como é que ele lida com os funcionários, como é que ele lida com os executivos deles. Comece a olhar o executivo da tua empresa, como é que ele funciona. Comecem a encontrar o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é reencontrável em todos os campos. E matematicamente fecha, só que temos que saber desenterrar as raízes e poder olhá-las de frente. Então fica dessa primeira aula um grande tema. Vocês, em base a esses exemplos que eu coloquei, em base a esse elemento que eu fiz fervilhar aqui, encontrar na prática social, familiar, empresarial, profissional, amistosa, social, encontrar a semente, os modelos que eu aqui descrevi, certo? Façam esse exercício. Mas, sobretudo, façam uma coisa, que é a mais importante que vocês podem fazer. Busquem quais são os modelos que você tem. Como é que você se moldou junto com o pai, junto com a irmãzinha, junto com o irmãozinho, junto com a mãe, junto com a avó. Busque ser crítico, busque ser sério, busque passar a limpo, o quanto tu pode, sem a ajuda de um outro, a entender como foram programados os modelos que eu exercito hoje, em todos os campos. Faz esse trabalho, que ao fazer esse trabalho, se tu for capaz de fazer esse trabalho, tu passa a limpo um grande capítulo, tanto na vida afetiva amorosa, como na vida empresarial e profissional, e na vida econômica, certo? Porque a base do ganho do jogo está dentro dessa estrutura de personalidade, dentro de como nós fomos configurados. Mas felizmente, gente, para fechar o jogo, os protótipos positivos, que são muitos e muitas pessoas, também nasceram na infância, também nasceram na família, também nasceram do pai, também nasceram da mãe, também nasceram dos irmãos, do avô e da avó, certo? Nós temos que analisar a parte negativa, porque crescer e ter sucesso, antes de tudo, é necessário, importantíssimo, desativar os gatilhos patológicos que podem implicar em grandes perdas, em grandes dificuldades, em grande sofrimento. Mas, por outro lado, sempre que eu analisei um empreendedor de sucesso, uma mulher de grande sucesso, por trás dos bastidores, existia uma figura na base emocional, sentimental, psicológica da infância, que deu a performance de vencedora, que deu o link, o motivo, a pegada, certo? Dentro do mundo dos negócios e de qualquer campo, inclusive no mundo amoroso. Então, essa análise não pode ser olhada de um modo unilateral e nem ser tomada no campo negativo. Eu não analiso o positivo porque seria fazer chover no molhado, certo? O campo positivo deve ser identificado e ser reforçado gradativamente. Gente, um grande abraço, até a próxima aula em cima desse tema, que continua essa temática. Para as duas aulas seguintes, depois da segunda, nesse módulo, fazer uma devassa naquilo que se trata autossabotagem. E que as bases da autossabotagem estão ditas nessas duas primeiras aulas deste módulo. Um grande abraço!